Meus amados e queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça bendita do nosso Deus, o maravilhoso amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amados, estou aqui embaixo de um umbuzeiro, uma árvore frondosa. Dá para vocês verem que atrás de mim tem muitos galhos. Essa árvore, provavelmente ela já deve ter uns 50 a 60 anos de idade. Atualmente ela quase não produz frutos. Mas já chupei muito umbu daqui. E essa árvore representa a durabilidade. Representa solidez, permanência. Nossa mensagem de hoje, nesse último dia de 2021, 31 de dezembro de 2021, a nossa reflexão é para que você, ao olhar para trás, você tenha o que lamentar, é verdade. Afinal de contas, nos últimos 2 anos temos muitas perdas. Perda de emprego, perda de saúde, perda de entes queridos. Mas mais do que lamentar, mais do que olhar para trás, é hora de você reavaliar a sua vida com Deus. É hora de você reavaliar o seu relacionamento com o Papai do Céu. Afinal de contas, a vida é uma constante avaliação. Eu, como professor, eu sei disso. A partir do momento que a gente entra na sala de aula, a gente começa a avaliar cada estudante durante todo o percurso, do primeiro até o último dia de aulas. E a vida cristã não é diferente. Precisamos estar sempre reavaliando o nosso relacionamento com Deus, a fim de que a gente cresça sempre. Lembre-se, o objetivo da vida cristã é crescimento em Cristo. Antes que crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a ordem de Deus para nós, através do apóstolo Paulo. Crescei na graça, crescei no conhecimento. E 2022 está chegando e aí é hora de você reavaliar tudo o que aconteceu na sua vida nesses 2 últimos anos ou nesse último ano. E é hora de você projetar-se para frente para uma avaliação positiva, quem sabe, no final de 2022. Lamente pelos erros, lamente pelas perdas, mas não fique preso ao passado. Olhe para frente. Fale com Deus comigo. Bondoso Deus, querido Pai, a nossa gratidão ao Senhor por tudo que és para nós, por tudo que tens feito em nossa vida. E agora, Senhor, nesse último dia de 2021, 31 de dezembro, queremos colocar nossa vida no Teu altar, porque um novo ano está às portas. E nós precisamos, nesse novo ano, receber as Tuas bênçãos. Mas também, Senhor, queremos reavaliar nosso relacionamento contigo. Queremos crescer na graça. Queremos crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Queremos crescer no conhecimento do Espírito Santo. E fazer de 2022, Senhor, um ano de bênçãos em nossa vida. Um ano de plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Aceita nosso louvor, aceita nossa entrega, nossa adoração. Nada somos sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Senhor, aceita a nossa vida no Teu altar. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor. E se algum dos nossos entes queridos, ó Deus, que assiste essa mensagem, ou que não pode assistir essa mensagem, mas nós colocamos todos os nossos entes queridos em Teus braços de amor,
e os nossos amigos e amigas que assistem a essa mensagem, também colocamos em teus braços de amor e que o Senhor resolva os seus problemas, cure as suas enfermidades, dê saúde, dê alegria, dê felicidade a todos os teus filhos e filhas. Nós oramos, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 e versículo 2 diz: portanto, também, visto que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, desembaracemo-nos do pecado e de todas as coisas que nos assediam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa do prêmio que ele estava mirando, por causa do prêmio que ele estava tendo como objetivo final, ele suportou a cruz, ele suportou a ignomínia, ele suportou o sofrimento por cada um de nós. É maravilhoso, meus irmãos. E hoje Jesus Cristo, depois do sofrimento, depois de alcançar a vitória, está assentado à direita de Deus. É um texto bem rico em informações e eu gostaria de conversar um pouquinho com você acerca desse texto. Como vocês sabem, no Brasil é tradição, dia 31 de dezembro, né? Talvez enquanto você esteja assistindo esse vídeo, está acontecendo no Brasil a chamada Maratona de São Silvestre. Eu já corri maratona de 10, de 5, de 3 e de 22 quilômetros. Não me lembro se eu já corria a corrida de 16 quilômetros, que é a corrida da São Silvestre. O tanto de quilometragem da São Silvestre. Meus amados, uma maratona, todo o corredor sabe que se ele não começar estabelecendo um ritmo, primeiro, lógico que existe toda uma preparação para uma maratona. Ninguém chega hoje, vou correr uma maratona de 42 quilômetros, 100 e tantos metros, não. Para correr uma maratona, você trabalha um período, você passa por um processo de preparação. E dentro desse processo de preparação, você vai trabalhar temperança, domínio próprio, você vai trabalhar alimentação, você vai cuidar dos aspectos de saúde, o coração, você faz vários exames. E aí chega o dia da corrida. Talvez você esteja até assistindo essa corrida, enquanto assiste essa mensagem, você está acontecendo aí na televisão, também está sendo transmitida ao vivo aí a corrida de São Silvestre. Uma maratona. Paulo diz que a gente precisa correr com perseverança. O maratonista, quando ele entra na pista, ali tem agora são mais de 20 mil pessoas correndo essa maratona da São Silvestre. Agora você imagine 20 mil pessoas. E dessas 20 mil pessoas, acredite, menos de 5 mil chegará ao final do percurso. Mas, Renivaldo, por que a maioria não chega ao final? Porque é simples. Além dessa preparação, né, prévia, esse cuidado durante todo um tempo, um período, aí alguns chegam a treinar um ano inteiro para São Silvestre, né? Existe toda uma preparação, existe participação em corridas menores, em seus estados, em suas cidades. Então, além dessa preparação, quando a corrida começar, quando o tiro de partida for disparado, a pessoa que quer chegar ao final,
ela precisa de 3 coisas importantes. Primeira delas é ter como alvo o final. São 16.300 metros. 16 quilômetros e 300 metros. Agora, pense comigo. Eu estou de olho no final. Eu quero o final. O texto diz que Jesus Cristo, porque ele estava de olho no final, o que veio no percurso, ele suportou com paciência. Ele suportou a ignomínia, a dor, as lágrimas, a tristeza. Ele foi perseverante. O texto diz que é para a gente correr com perseverança. Então, porque ele estava de olho no final. A gente tem que pensar que este mundo é passageiro. Eu e você não estamos aqui para ficar aqui para sempre. Não, meus irmãos. Meus amigos, o mundo é um ponto de passagem para a gente. Ou Jesus Cristo volta para nos levar para o céu, ou de repente a gente vai descansar na sepultura. Então a gente precisa entender que existe um intervalo entre o meu nascimento e a eternidade. E esse intervalo, que é o percurso da minha vida, pode ser interrompido antes de eu chegar à eternidade por conta da morte. Tá certo? As intempéries que vão acontecer durante esse percurso, elas são reais. Eu não posso dizer que eu vou passar nesse mundo incólume sem passar por dor ou sofrimento, não. Existe o momento da luta, existe o momento da dor, existe o momento do sofrimento, mas eu estou de olho no final. Jesus Cristo, diz o texto, estava de olho no final, na vitória. E vitorioso não é aquele que chega em primeiro. Na corrida da vida, vitorioso é aquele que chega bem ao final, que atravessa a linha de chegada. Paulo, em Coríntios, ele diz que a gente deve correr de tal maneira que alcance o final. Leia lá em Coríntios, capítulo 9, ele fala que a gente tem que correr para chegar até o final. Então, o importante é o final. Ao entrar na corrida, eu tenho que focar no final. Agora, para eu perceber que eu preciso chegar até o final, durante o percurso, eu tenho que ter algumas atitudes. E aí vem um segundo ponto importante. O ponto de partida não é o mais importante. Lembre-se disso, é o ponto de chegada. Mas durante o percurso, eu tenho que ter um ritmo. E ao participar de várias maratonas, de várias corridas, uma coisa que eu percebi, quem dá sprint final no começo, não chega ao final. Tem gente que quando o tiro de partida é disparado, elas disparam junto com o tiro. É um flash. Ele sai correndo, porque ele quer passar na frente de todo mundo. E o corredor sábio olha para aquilo e diz assim, vai na frente. E você vai até fazendo, inclusive quem sai na frente, os corredores inteligentes, ele pega um corredorzinho atrás de quem está disparado, porque aí ele pega o vácuo para poder sofrer menos pressão do vento. E aí, então ele vai correr com mais tranquilidade, ele vai se cansar menos. Então ele vai deixando as pessoas disparadas, correndo, e ele vai tentando ali num ritmo crescente. Ritmo crescente, normalmente 6 km por minuto, depois 5 km por minuto, 4 km por minuto. E aí ele chega no final da corrida aí com 3,5 km por minuto. E aí ele consegue chegar ao final. Ritmo. E meus amigos, meus irmãos, Paulo ele está dizendo, visto que a gente está rodeado de grande nuvem de testemunha, a gente precisa correr com perseverança. E isso aqui perseverança aqui tem que ser a questão do ritmo. A questão de você respeitar as etapas da corrida. Respeitar as etapas do relacionamento com Deus, as mudanças necessárias durante cada etapa. Veja, um corredor profissional, inteligente, ele começa correndo aí com 6, 7 km por minuto, e ele vai baixando o tempo ao longo da corrida, respeitando as etapas, inclusive respeitando o metabolismo do seu corpo.
que o corpo vai adormecer ao longo da corrida, ele vai criar uma certa dormência para a dor, porque existe uma dor, existe um atrito do nosso corpo com a pressão do vento, com o calor, com o frio, com a gritaria daquelas pessoas ali ao redor da pista. Nessa corrida desse ano não tem essa plateia ovacionando você, empurrando você para frente. Mas você precisa ter esse ritmo. E alguns, inclusive, nessa corrida de hoje, 31 de dezembro, talvez muita gente não consiga chegar ao final, porque não tem ninguém dizendo para ela, ó, vai em frente, vai em frente, vai em frente, você consegue, você consegue, você consegue. Muita gente precisa dessa voz. E Deus está dizendo, Deus não está dizendo para a gente, vai em frente, filho, vai em frente, filha, você consegue. Agora, assim como na corrida, na vida cristã existem os obstáculos. E o principal obstáculo da vida cristã é o pecado. Então o texto ele é muito claro, diz que nessa corrida você precisa se desembaraçar. Você precisa tirar de perto de você todo o pecado e todo o embaraço que atrapalha a sua vida espiritual. Meus amados, olha que eu vou ler de novo o texto para a gente. Hebreus capítulo 12, leia comigo de novo o texto, versículo 1 e 2. Portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, veja, na corrida existe a plateia e as pessoas estão ali gritando, você consegue, aplaude você, incentiva você. Mas existem os obstáculos. Existem aquelas vozes também dizendo, desista. Na vida cristã, nós sempre vamos precisar. Nós precisamos de pessoas que a nossa volta nos empurre para frente. Que não lamente, que fique só lamentando perto de você, ou fazendo picuinha, fofoca. Essas pessoas, elas atrapalham você. Mas Paulo está dizendo aqui de uma coisa que realmente atrapalha a nossa vida espiritual de uma forma tremenda. E essa coisa ele diz assim, olha, visto que você está cercado de testemunhas, desembarace-se de todo o peso e do pecado que tanto assedia você. Meus amados, eu preciso conversar um pouquinho com você sobre isso aqui. Paulo está falando aqui de duas coisas tremendamente relevantes para a vida cristã. O peso. É aquilo que pesa em você. Quando a gente está treinando para a corrida, veja, quando a gente está treinando para a corrida, não é na corrida não. No dia da corrida, se você colocar qualquer fardo sobre você, você com certeza atrapalha você mesmo para correr. Mas ele diz, você tem que se libertar do peso. A gente, quando está treinando para a corrida, a gente coloca uma mochila pesada nas costas, a gente coloca peso nos pés, outros correm puxando um pedaço de ferro ou de uma tora de madeira. Ele coloca peso sobre si, porque ele quer treinar os músculos, ele quer treinar a sua fisiologia, ele quer criar resistência para que ele possa correr a corrida com velocidade, com persistência e, acima de tudo, dando ao corpo a resistência necessária para os atritos e consiga chegar ao final. Na vida cristã, existe aqueles fardos, existe aquele peso que muitos de nós têm colocado sobre si. Um desses pesos chama-se culpa. Meus irmãos, nós precisamos nos libertar da culpa.
Jesus Cristo é muito claro para cada um de nós. Confesse seus pecados, porque Deus é fiel, Ele é justo para perdoar você e purificar você de todo pecado. Então não carregue culpa de um pecado que Deus já te perdoou, a não ser que você não tenha pedido perdão a Deus. Cuidado com os fardos. Na história do homem paralítico, de Lucas, se eu não estou enganado, capítulo 5, Jesus Cristo chega e diz para aquele homem: teus pecados estão perdoados. E ali aquele homem foi curado, porque ele creu na promessa de Jesus Cristo. Quando Deus diz para você que o seu pecado está perdoado, sua vida está limpa, Deus trata você como se você nunca tivesse pecado. Isaías capítulo 43, versículo 25, precisa ser a nota tônica diária de todo cristão. Eu sou o que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro. Então Paulo está dizendo: desembarace-se do peso. Jogue fora esse peso que está atrapalhando você. Um outro peso que é terrível para a vida cristã é o sentimento de remorso, o sentimento de ódio, o sentimento de raiva e a questão da falta de perdão. Meu irmão, se você é um cristão que não consegue perdoar, você não vai conseguir chegar ao final da sua carreira cristã. Jesus Cristo diz que muitos são chamados e poucos serão escolhidos. O que Jesus Cristo está querendo dizer é o seguinte: muita gente começa bem a carreira cristã, mas nunca chegará ao final, porque eles não se libertam do peso que está nas suas costas. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado O Peregrino. E o peregrino, ele começa a caminhada cristã e ao longo da estrada ele vai enchendo uma sacola que está nas suas costas, ele vai enchendo de peso, de peso, de peso, de peso. E quase no final, ele quase não consegue chegar ao final da sua jornada, da sua peregrinação, porque ele está pesado. Enquanto ele não se liberta daquele saco de fardo, ele não chega, ele não é feliz. Imagina um cristão que não consegue perdoar. Ele não vai desenvolver amor pelo próximo. E Jesus Cristo disse que se você não ama, meu irmão, você nem conhece a Deus. E ele não está dizendo aqui para você amar a Deus, não. Ele está dizendo para você amar o próximo. Porque o próximo você está vendo, o próximo está perto de você, o próximo está até magoando você. Está até ferindo você com críticas, com outras coisas. Com violência mesmo, violência verbal, violência física, violência de todo tipo, violência moral. Você está sendo vítima das pessoas. E Jesus Cristo diz: ame os seus inimigos e ore por aqueles que fazem mal a você. Então, se você não se liberta do peso, imagine um corredor, ele treina durante toda a semana usando aquele peso, carregando aquele fardo, e agora ele tenta entrar na corrida, né? Eu vou conseguir correr carregando esse fardo. E outra coisa, esse fardo não atrapalha só quem está correndo, atrapalha quem está à volta, porque vai fazer outros tropeçarem. Paulo está dizendo: meus irmãos, vocês estão cercados de testemunhas. As pessoas estão olhando para você. Ela está vendo se você está seguindo para o céu, porque ela quer ir com você. Você está sendo um testemunho para aqueles que estão à sua volta. E elas querem que você, ao incentivar você para ir para frente, para correr, para chegar até o final, elas querem fazer de você um modelo para elas. Querendo ou não, todos nós somos um exemplo para quem está à nossa volta. Como é que está o seu cristianismo, meu irmão? Como é que está o seu cristianismo, minha irmã? Você tem perdoado aquelas pessoas que magoam você? Você tem dado uma oportunidade para aqueles que fracassaram com você, que erraram com você? Jesus Cristo disse que se a gente for ao templo adorar a Deus, se a gente não perdoar, se a gente não se reconciliar com o nosso próximo, que tem uma contenda conosco, a nossa adoração é vazia.
e não é aceita por Deus. Então, cuidado com os pesos. Eu falei aqui de raiva, ressentimento, falta de perdão, né? Culpa, medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz que aquele que ama é liberto do medo. Cuidado, porque o medo nos leva... O medo é bom. Em muitas situações, o medo é um remédio para nos livrar de situações complicadas. Uma pessoa que não sabe nadar, por exemplo, ela tem medo de entrar na água, então ela jamais vai morrer afogada. Porque esse medo a protege de arriscar entrar numa água. O medo, a pessoa que tem medo de altura, vai levar a pessoa a ficar longe de uma ponte. Ou de subir no alto de um prédio. Então, ela vai estar protegida. O medo protege. Agora, quando o medo atrapalha você de fazer decisões corretas, de seguir a Jesus Cristo, de tomar, de testemunhar, de dizer que para todo mundo que você está indo para o céu, aí esse medo já é um problema. Então, cuidado com os pesos. Paulo fala aqui dos pesos. Desembarace-se de todo o peso. E aí ele fala do principal, né? Um problema grave que acompanha todos nós chama-se pecado. O pecado é realmente uma coisa que eu e você precisamos vigiar dia a dia, porque o pecado realmente tem nos levado para longe de Deus. Aliás, a Bíblia diz, Isaías 59, versículo 2, que o pecado nos separa de Deus. E eu tenho dito nos vídeos anteriores que a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, quando a gente começa a classificar pecados. Esse pecado é bom, esse pecado não é bom. Esse vai me prejudicar, esse não vai me prejudicar. Eu costumo dizer o seguinte: pecado é pecado em qualquer esfera, em qualquer tamanho. Uma mentirinha leva você a uma mentirona. Um gole de cerveja hoje leva você a um gole de vinho amanhã e depois você vai tomar a garrafa inteira. Então cuidado, porque quando a gente faz concessões, lembra da palavra concessão em um dos vídeos aí anteriores? Quando a gente começa a fazer concessão, isso não vai fazer mal, isso não vai prejudicar ninguém, a gente começa a fazer concessões. A gente começa a classificar o que é bom e o que é mal. Isso faz mal, isso não faz mal. A gente começa a justificar o pecado. Então Paulo diz que na vida cristã, na corrida, você precisa se libertar do peso, medo, raiva, ressentimento, culpa, falta de perdão. Então, você precisa agora se libertar do pecado. Lembre-se, ao entrar na corrida, o seu alvo é o final. Não tenha dúvida disso. Como eu disse, na corrida, aí 20 mil pessoas começam a corrida e aí umas 5, 6 mil pessoas vão completar a linha de chegada. As outras todas vão desistir no meio do caminho. Primeiro porque não se prepararam, ou talvez se prepararam, talvez façam exercício, academia todos os dias, mas o seu corpo não tem resistência para correr 16 quilômetros. E Paulo diz em Coríntios 9 que a gente tem que correr para chegar. Não importa a saída. Agora, você precisa de ritmo. E você precisa se libertar de tudo que atrapalha você. Durante a corrida, existem muitos obstáculos. Não só outros corredores que vão ali mais para dar espetáculo. Para atrapalhar você mesmo. Eles são ali, eles são chamados de coelho, de outras coisas qualquer, na corrida. Eles estão ali para atrapalhar você. Para tirar sua atenção, para tirar o seu foco. A fim de que você também não chegue. Mesmo na igreja, pode ter pessoas
que não está preocupada com a vida eterna, que não está preocupada com o final. Jesus Cristo vai voltar. Isso você pode ter certeza. Escreva com letra maiúscula. Jesus Cristo vai voltar. Mas existe um percurso para ser feito. A vida cristã não começa no batismo. A vida cristã não começa quando você diz sim a Jesus Cristo. A vida cristã começa quando você começa a andar com Ele. E aí você tem que se desembaraçar de tudo que atrapalha esse relacionamento e essa caminhada com Jesus Cristo. Quem sabe você começou bem devagar a sua vida cristã. E hoje você já está num ritmo bem melhor. Mas é hora de você perseverar. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, versículo 13, ele disse assim, ó, Mateus 24, 13. Olha que coisa maravilhosa. A vida cristã, meus irmãos, é muito mais do que você dizer sim para Deus. Ah, eu sou de Jesus, vista uma camisa aí 100% Jesus. Para Deus não significa nada. Porque ele diz assim, olha, aquele que perseverar até o fim, esse será vitorioso. Perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o final, esse será vitorioso. Esse será salvo. Lá em Apocalipse capítulo 2, Deus diz para mim e para você, versículo 11. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, Deus diz para mim e para você. Apocalipse 2:11. Diz assim: não temas as coisas que você terá que sofrer, porque o diabo colocará muitos sofrimentos diante de você, para você ser provado, e você vai ser muito atribulado. Os obstáculos são reais. Que na carreira, na corrida cristã, os obstáculos são reais. Mas Deus diz para você, o diabo vai colocar esses obstáculos. Ele vai usar pessoas. Ele vai usar famílias, amigos. Ele vai usar tudo o que ele puder para criar obstáculos para você. Para criar peso para você. Mas Deus diz, seja fiel até o fim. Persevere até o fim, e eu vou dar a você a coroa da vitória. Versículo 11 diz, se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. A palavra de Deus garante a vitória para quem chegar ao final. Não se preocupe em ser o primeiro. Se preocupe em chegar. 2022 está começando. Vai começar daqui a pouco. Meus irmãos, não sei se Jesus Cristo teria condição de voltar em 2022. Porque eu e você não estamos prontos ainda para Ele voltar. Nossa igreja não está pronta para receber Jesus Cristo por causa dos pesos e por causa do pecado. Então Paulo diz, meus irmãos, a gente tem que correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Existe uma proposta para mim e para você, e Deus diz, é a vida eterna, é a coroa da salvação, é a coroa da vitória. É um lar feliz que Ele está preparando para nós. Essa é a proposta de Deus para mim e para você, a vida eterna. Mas eu e você precisa correr, e correr com perseverança. Em Efésios capítulo 5, Paulo fala que a gente precisa embraçar o escudo da fé e calçar os pés com a preparação do Evangelho. Precisamos nos preparar para o céu. Precisamos nos preparar. Isso chama-se comunhão diária.
E na minha comunhão diária com Deus, eu preciso separar tempo para Deus. Eu não posso correr essa corrida de qualquer jeito. Eu tenho que me preparar. E ninguém vai chegar no céu de qualquer jeito. Existe o processo da santificação. Exercer domínio próprio, temperança, cuidar do relacionamento com Deus e com o próximo. E agora, visto que eu estou cercado de testemunhas, porque eu aceitei Jesus Cristo, eu disse sim ao céu, eu disse sim à vida eterna, agora eu tenho que prestar contas a quem está me olhando. Eu tenho que prestar conta, e para isso eu tenho que largar o peso. Como é que eu posso ser um cristão vitorioso se eu não consigo perdoar o meu semelhante? Se eu não consigo abraçar aquele que me magoa? Se eu não consigo olhar com paz para aquele que me perseguiu algum dia? Eu carrego essa culpa, eu não perdoo os outros, então eu não consigo aceitar o perdão que Deus me dá. Eu tenho medo de me entregar completamente a Deus, eu fico adiando decisões. Oh, meus irmãos, não faça como um jovem que eu conheci, ele ficou adiando decisão. Ele tinha medo das críticas dos amigos. Os amigos, o que meus amigos vão pensar se eu aceitar Jesus Cristo? E ele ficava nessa luta, nesse medo de entregar sua vida a Jesus Cristo, com medo das críticas, com medo da rejeição, com medo de perder o emprego, com medo de perder os amigos. Jesus Cristo disse: se você não deixar tudo por ele, você não é digno da vida eterna. E aquele jovem, infelizmente, no mês de dezembro, mês das festas, ele foi para uma festa e lá ele teve um problema lá naquela festa. Ele não voltou para casa respirando. No dia anterior ele esteve na igreja. E no apelo que eu fiz para ele aceitar Jesus Cristo, ele deixou para depois. Cuidado com os pesos atrapalham você. Na vida cristã, quando você tem medo, você não toma decisões sábias. Oh, meus irmãos, não faça como aquele jovem. Medo da crítica, medo da rejeição, medo das perdas. E perdeu a vida. Rapidamente. Saiu de casa feliz, beijou a mãe, abraçou os amigos e foi para a festa. Eu não sei quanto a você, meu irmão. Mas se o pecado está atrapalhando você, é hora de você abandonar esse pecado. E observe, como eu disse em vídeos anteriores, Deus não está preocupado com o teu pecado. Deus está preocupado com você. Ele quer você. Por isso ele está dizendo: filho, abandone esse pecado, porque eu tenho uma proposta para você. Eu tenho um final feliz para você. Foi isso que Deus disse para Caim, foi isso que Deus disse para Abraão, foi isso que Deus disse para Davi. E está dizendo para mim e para você hoje: o final é o que importa. Agora, não deixe que nada nesse mundo te tire o privilégio de chegar ao final vitorioso. Não deixe que o peso e o pecado enterre você ao longo do caminho. A Bíblia diz que muitos perderão a vida eterna, porque não perseveraram. A corrida cristã é muita coisa, mas uma coisa basta para a gente ser vitorioso. Eu quero encerrar essa parte, talvez eu tenha que continuar esse texto em outro momento. Aqui diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhe para Jesus Cristo. Ninguém consegue vencer esses fardos, ninguém consegue se libertar desse peso e do pecado sem um encontro com Jesus Cristo. E eu convido você hoje. Eu quero continuar essa mensagem com essa questão, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mas eu quero convidar você hoje a tirar os olhos desses pesos, como eu comecei a mensagem dizendo. É hora de você avaliar tudo o que aconteceu, mas é hora de você se projetar. É hora de você fazer projeção para o futuro.
2022 promete ser um ano de bênção e de vitória na tua vida, mas você precisa fazer uma coisa básica: olhar para Jesus Cristo. A vida cristã é muita coisa, é verdade, mas uma coisa é mais necessária para mim e para você, que é olhar para Jesus Cristo. Ele venceu primeiro, ele me deu exemplo, ele é meu modelo perfeito. De fato, eu também sou um modelo para quem está perto de mim, as pessoas estão olhando para mim, elas estão me criticando por causa dessa vida hipócrita que eu estou levando, mas eu preciso olhar para Jesus Cristo para ele poder me consertar, para ele poder me curar, para ele me encher do Espírito, e aí sim eu possa mostrar para essas pessoas com a minha vida que eu estou convertido, santificado e preparado para viver no céu com Jesus Cristo. Ore comigo, querido Deus, meu Pai. Existe muita coisa em nossa vida, Senhor, que atrapalha a nossa vida cristã. Ajude-nos hoje a correr para o Calvário, para que Jesus Cristo nos liberte do pecado, nos liberte desses pesos. Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ah, Senhor, ajude-nos hoje então a correr para Jesus Cristo. Já que Ele está nos convidando, ajude-nos a correr para os seus braços de amor, para que a gente encontre cura e perdão e salvação. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.